सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं एतत्यहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च भक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
Ma kuru dhano jano jauvana garvam harati nineshat kalo sarvam maya mayamidam akhilam hitva brahma padam pravishvaviditva ma kuru dhano jano jauvana garvam harati nimeshat kalo sarvam maya mayamidam akhilam hitva brahma padam pravishvaviditva. Gauriya Gosipati, Gaudiya Goshtipati, Shishila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que um Vaishnava, ele nunca pode sentir nenhuma atração por nenhum objeto mundano. Existem muitas diversidades, muitos objetos atrativos em todo este universo, em todo este mundo, mas um Vaishnava puro, ele nunca se sente atraído por isso. Eles não estão ocupados com conquistas materiais. Gaudiya Goshtipati, Shishila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que um Vaishnava, ele nunca sente atração por nenhum objeto mundano. Existe muita diversidade, muitos objetos atrativos, arranjados por Mayadevi. Mesmo assim, um Vaishnava nunca sente atração por nenhum desses objetos. Muitas vezes, Prabhupada costumava dizer que um Vaishnava está sempre pensando na consequência de longo alcance das suas ações. Suponha que você está sentindo atração por algum objeto, você quer desfrutar dele. Suponha que você está sentindo atração por algum objeto, qualquer coisa, um homem, uma mulher, qualquer coisa. Você pode pular no fogo, você pode queimar toda a sua vida espiritual, tudo. Mas um Vaishnava, um Brahmachari puro, um sannyasi, talvez ele sinta um pouco de atração, mas ele está pensando qual é a consequência de longo alcance, qual é o resultado final que ele vai encontrar por suas ações. É por isso que você está pulando no fogo, como um tolo. Mas, se você tem Guru Bal, a graça do Guru o suficiente, se você tem essa força do bhajana o suficiente, então você pode ver claramente, Maharaj, hoje eu estou desfrutando e amanhã eu vou chorar dia e noite. Até mesmo eu não vou poder chorar porque eu vou morrer. Quem é que vai poder chorar? Se você estiver morto, quem é que vai estar chorando? Depois de morrer, você vai lamentar. Então, muitas vezes, Prabhupada costumava dizer que para proteger a dignidade, muitas vezes Prabhupada disse que para proteger a dignidade da sua ordem de vida renunciada, para proteger a dignidade da sua vanaprastha, para proteger a dignidade do seu brahmacharya, para proteger a dignidade do seu sannyasi, da sua roupa de um paramahansa, você deve sempre estar com sadhus, cercado, você deve sempre permanecer com sadhus e estar ocupado com Nama Sankirtana. Prabhupada costumava dizer, a menos que um devoto esteja sempre ocupado com Nama Sankirtana, junto com Guru Vaishnavas, ele não vai poder proteger a dignidade da sua ordem de vida renunciada. Ele não vai poder proteger a sua condição de vida. Certamente ele poderá cair. Em Kali Yuga, a vida de Grihastha é muito segura.
Embora eu disse ontem que o casamento não é nada além de um contrato social, ontem eu disse isso de propósito, e é verdade. De acordo com a visão material, isso é verdadeiro, mas existe uma explicação divina, que o casamento não é nada além da amizade entre duas almas. A amizade entre duas almas é uma amizade. E essa amizade pode subir até tal nível em relação com Bhagavan, assim como Jayadeva e Padmavati, que pode trazer o sucesso na sua vida. Certamente pode trazer o sucesso na sua vida. Prabhupada costumava dizer que nós sabemos que a maior parte das pessoas não vão me aceitar, e eu também sei disso. Eu sei que a maioria das pessoas no mundo inteiro, elas não vão me aceitar os meus conselhos absolutos, os meus conselhos divinos, eu sei disso. Mesmo assim, com pleno entusiasmo, eu estou falando Harikatha, eu estou tentando falar Harikatha. Sempre eu estou cheio de entusiasmo. Como completar todos os Harikathas. Então, quando há muita ocupação, não tenho tempo para gravar o Harikatha online, mesmo assim eu tenho que arranjar o tempo. Não há desculpa com relação ao Seva. Prabhupada falava, não há desculpa com relação ao Seva. Mesmo se a saúde estiver ruim, não, deve haver Harikatha. Na verdade, se a saúde estiver ruim, aí que eu tenho que falar mais Harikatha ainda. Se a saúde estiver ruim, em qualquer condição, eu não posso, de nenhuma maneira, parar de falar Harikatha. Até a última respiração da minha vida eu quero falar, embora eu saiba que a maioria das pessoas não podem me aceitar. Eles querem pular no fogo, assim como um inseto. Assim como um inseto, eles sentem atração pela luz, pela cor, ou seja, a cor do fogo, mas eles pulam neste fogo, sentindo-se atraídos e, por fim, morrem. E o rasa material, o sabor material, o prazer material também pode te matar dessa maneira. O prazer, a rasa material pode te matar dessa maneira. Tenha cuidado. Todos os brahmacharis, sannyasis, aqueles que são vanaprasthas também devem ser muito cuidadosos. O prazer material também pode te matar. De qual maneira? Porque do prazer material você pode correr na direção do desfrute, você pode ir, tentar desfrutar dessa rasa material, essa rasa, esse sabor denso, e por acaso você pode cair nessa rasa como se fosse um mel. Então a abelha vem e pega um pouco do mel, mas depois disso, se ela se aproxima mais e mais e mais, ela pode se grudar. O mel gruda, a asa dela fica grudenta e assim ela morre. Assim, as formigas, os insetos, as abelhas, as moscas, todas morrem afogadas no mel. Então, antes de sacrificar a sua vida aos pés de lótus de Mayadevi, este é o meu humilde pedido a todos vocês. Por favor, tente refletir sobre isso repetidamente. Se você perder a sua vida, significa que você perdeu tudo. Não há garantia que você possa nascer como um ser humano na próxima vida. Então, sempre tente dar preferência para Hari Bhajana. Você pode até ter dinheiro, posição, mas tudo deve ser relacionado com o Bhagavat Bhajana. Se não for, eu não posso te dar nenhuma garantia.
Se não for assim, eu não posso te dar nenhuma garantia de qual vai ser o resultado da sua vida devocional. Então, por que eu estou sempre cheio de entusiasmo, mesmo depois de ver que a maioria das pessoas vão me rejeitar? Embora dentro do coração delas, elas sentem que Baba está falando a verdade absoluta. Mesmo assim, elas estão me chutando, elas estão me expulsando, elas não querem me aceitar. E como e por que eu estou sempre cheio de entusiasmo? Qual é a razão? Qual é o segredo por trás disso? O segredo por trás disso é que é a minha dedicação incondicional. Eu não tenho interesse pessoal. Eu não estou fazendo nenhum comércio com o meu Harikata, o meu Kirtana. Eu estou dando serviço voluntário. Acredite ou não, eu estou sentado na Vyasasana. E se alguém quiser doar algo, eu falo, mantenha com você, você precisa do dinheiro, não precisa me dar. Você não precisa me dar, mantenha com você, você precisa do dinheiro. Ou, se você der algo, e a pessoa pergunta, é suficiente? Eu falo, sim, é mais do que o suficiente. Eu não tenho nenhuma atração por dinheiro, por posição. Eu não tenho nenhuma atração. De coração estou falando. Então, eu quero render algum serviço voluntário, algum serviço divino, e é por isso que eu não tenho interesse particular. Eu estou interessado em fazer algum serviço voluntário, e é por isso que quem está vindo até mim, quem está me rejeitando, quem quer me insultar, eu não estou ficando triste por conta disso. Você sabia? Muitas pessoas estão falando besteiras. Mesmo assim, eu não fico triste com isso. Mas é o cálculo deles, que se a gente insultar eles, se a gente criar um escândalo na vida deles, então talvez eles ficam nervosos. Mas na minha vida inteira, ninguém me viu nervoso. Ninguém me viu assim. Então é um plano deles. Ah, se eu falar dessa maneira, ele vai ficar nervoso e aí eu vou identificá-lo. Mas você só fica nervoso quando você tem um interesse particular. E eu não estou nervoso de maneira alguma, porque não há nenhum interesse particular na minha vida. Prabhupada muitas vezes costumava dizer que, embora nós saibamos que ninguém quer aceitar, mesmo assim é o nosso dever. Nós devemos cumprir a ordem de Chaitanya Mahaprabhu, nós devemos pegar essa cesta com a verdade absoluta e nos mover por toda a parte, o nosso Harikata possa se mover por toda a parte por meio dessa tecnologia avançada para salvar todas as almas condicionadas, se elas tiverem algum interesse. Então é possível. Se elas não tiverem nenhum interesse, se elas quiserem fazer algum truque, uma duplicidade comigo, então eu não posso dar nenhuma garantia. Tenha cuidado. Assim como o Prabhupada disse, aqueles que estão se abrigando na Gaudiya Mata, eles podem ser salvos daquela maneira. É numa ocasião, quando o Prabhupada estava andando numa calçada, e assim que o Prabhupada deu um passo, a varanda caiu do segundo andar. E aí Prabhupada falou, aqueles que estão tomando abrigo na Gaudiya Mata, eles podem ser salvos dessa maneira. Mas aqueles que não estão se abrigando na Gaudiya Mata, ou estão tomando uma vantagem indevida da reputação da Gaudiya Mata, então não há garantia para eles. Então, ao vê-los, alguns tolos, idiotas, ao ver todos aqueles exemplos, eu disse repetidamente, eles não estão na Gaudiya Mata. Eles não estão na Gaudiya Mata. Eles não estão na Gaudiya Mata. Eu disse para vocês ao tocar o Chaitanya Bhagavata.
Se eles tomaram leite da mãe deles, eles podem vir e entrar na Gaudiya Mata. Então, Prabhupada falou ainda mais. Ele falou, aqueles que estão criticando os Vaishnavas, Prabhupada falou, e se lembre, os Vaishnavas são tão grandiosos, eles são maiores do que Bhagavan. Então, se essas pessoas querem trazer uma infâmia em nome de Guru Vaishnava, se eles querem criticar Guru Vaishnava, se eles querem expressar alguma inveja de Guru Vaishnava, se eles querem compilar volumes de livros ao escrever todos os Siddhantas errados, Prabhupada falou, os Vaishnavas eles são tão grandiosos que se eu quiser protestar, eles vão querer me atacar, eu sei disso. Mas Prabhupada diz que se aquelas pessoas estão escrevendo o Siddhanta errado, livros, artigos, eles estão criticando o Guru Vaishnava, então Prabhupada diz, os Vaishnavas são tão grandiosos que se os Vaishnavas urinarem naqueles Siddhantas errados e todos aqueles livros compilados por eles, então os Vaishnavas podem criar oceanos ao urinarem tantos livros de Siddhantas errados. Então Prabhupada falou isso. Você não entende. É por isso que você está ficando nervoso, mas não esteja ocupado com outras coisas, com coisas materiais. Esteja certo que o Vaishnava pode te salvar. Esteja certo. Se houver uma mínima dúvida, então vá embora, não fique aqui. Me abandone, vá embora. Vai para outro local. Antes de enviar um grupo de pregação para os países estrangeiros, para a Europa, então, Prabhupada, ele deu alguns conselhos breves. Prabhupada falou, ó meus amigos, se lembrem que vocês estão indo para tal local, os países europeus, os países da América, onde eles são muito avançados materialmente. Embora toda a ciência e a tecnologia tenha vindo originalmente da Índia. Tudo veio da Índia. Se nós pudéssemos proteger a Nalanda, Universidade de Nalanda, se a gente pudesse proteger uma só universidade, Universidade de Nalanda, no mundo inteiro, então não precisaria da Universidade de Oxford ou a Universidade de Arizona. Você não tem ideia sobre isso. Vocês são ignorantes sobre isso. Apenas a Universidade de Nalanda, se a gente pudesse proteger, quanta tecnologia, o tamanho da biblioteca, quantos ensinamentos havia ali de todos os tipos de tecnologia, de ciências, estudos de astronomia, astrologia, de tudo. Então, essa universidade foi destruída por aqueles homens ferozes. Então, como essa universidade foi destruída, ela era em Takshashilão. Se você for lá e visitar as cinzas, as ruínas, foi convertido em ruínas. Destruíram tudo. Se você ver e observar, você ficaria louco. Volumes de escrituras, escritos à mão, em folha de palma, milhares, centenas de milhares de livros, de documentos, de escrituras, tudo foi queimado por aqueles antagonistas, por aqueles reis muçulmanos ferozes. Todos os estudantes foram mortos tão cruelmente.
E agora, você sabe, alguns dias atrás, mataram uma médica no hospital. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe como foi feito, por que foi feito. Todo mundo sabe, mas não há solução. Então, você não pode esperar nenhuma solução do mundo material. Se você tentar arrumar uma solução, por que foi roubada minha biblioteca? Foi feito, tudo bem. Ok, foi. Dessa maneira, você não pode esperar nenhuma solução neste mundo material. Se você for um tolo, um grande idiota, então você pode ficar pensando, ninguém quer me tratar da maneira correta, eu não estou recebendo justiça. Veja, você não consegue justiça nem se você for na Suprema Corte. Se você for na Suprema Corte, lá você não vai ter justiça também. Você só pode receber justiça com Guru Vaishnava. Gurus Vaishnavas puros. Eles podem fazer justiça na sua vida, né? Mas ninguém pode fazer justiça. Dessa maneira, Prabhupada costumava dizer, meus amigos, se lembrem que vocês vão para tais países onde eles são muito avançados materialmente. Eles têm muitas opulências, muitas riquezas. Então, fiquem prontos, se preparem para serem insultados por eles. Estejam prontos, se preparem para ser insultados por eles. Não esperem que eles vão te honrar. Eu nunca espero nenhuma honra de ninguém. É por isso que eu estou sempre feliz. Eu nunca espero nenhuma guirlanda. Eu nunca espero nenhuma doação de vocês. Eu nunca espero nenhum tipo de honra de vocês. É por isso que eu sou feliz. Sempre feliz, alegre como um pequeno garoto. Mas eu sofro por todos vocês, porque vocês fazem alguns erros, e aí vocês desnecessariamente me criam alguma tensão, embora eu não esteja tenso, mas mesmo assim eu sinto alguma dor. Mas, pessoalmente, eu não tenho nenhuma tensão, nenhuma reclamação, nenhuma dor, nada. Dessa maneira, Prabhupada começou a falar, olha, sempre se preparem, fiquem prontos, porque eles podem te honrar ou eles podem não te honrar. Mas, se você for honrado, não fique orgulhoso por conta disso. Ou seja, eles estão me honrando, estão me dando guirlandas. Ou, se eles te insultarem, não se sinta triste por conta disso. Você deve ir lá pregar sem nenhum interesse pessoal. Você deve ir lá pregar sem nenhum interesse pessoal. Se não houver nenhum interesse particular, então pode haver, não haverá nenhuma sensação de prazer ou dor, nada disso. Sempre que há algum traço de interesse pessoal ou de desejo de desfrute, então você vai ficar muito ocupado em ir para o estrangeiro para pregar. Mas, de toda maneira, é mais prático ir lá. Você pode desfrutar deles. E quem é que vai checar a sua vida? Eles estão habituados a coisas impuras, em atividades ilícitas. Quem é que vai checar a sua vida? Lá é muito fácil. Lá é normal essas coisas. Mas aqui, se algum acharya fizer algo, uma mínima diferença, ele olhar de maneira estranha, falar algo estranho, imediatamente ele é identificado. Se você se sentir orgulhoso por estar indo para o país estrangeiro, isso é um absurdo. Mas se você for diante de Swarupa Gosai, se você vier diante de Swarupa Gosai, se você vier de frente para o Prabhupada e pregar diante deles, então eu acho que isso é mais
mais fundamental, mais prático. Então venha até Swarupa Gosai e fale o seu Harikatha em frente a Swarupa Gosai. Swarupa Gosai ele quis chutar. Swarupa Gosai quis expulsar. Quem? Aquele poeta mundano. Quis expulsá-lo. Por quê? Swarupa Gosai estava certo que o Siddhanta dele estava errado. Siddhanta Viroda. Raça bassa, mistura de raças. Então, pregação não é uma brincadeira. Olhe para mim. Eles querem me matar. Eles querem me insultar. Desnecessariamente. Eu estou querendo fazer tantas coisas por eles e eles querem me matar. Eles querem me insultar. Eles querem fazer uma trama para que eu perca tudo. E eu quero perder tudo. Leve tudo. Leve até o meu calpim. Eu não estou falando história. Não. Venha, assuma a responsabilidade, eu posso ir embora. Alguém quer receber essa responsabilidade? Algum de vocês quer assumir a responsabilidade? Eu posso ir embora, eu prometo. Apenas pela ordem de Prabhupada, apenas pela ordem de Bhaktivinoda Thakur, apenas pela ordem deles. Eles estão sempre com o chicote sobre mim. E se eu fizer alguma coisa errada, se eu abandonar o meu dever, o meu seva, eles podem me bater. De alguma maneira, se eu continuar o meu seva até o último momento, então talvez Prabhupada pode me levar, pode me chamar. O mesmo eu disse ontem, ou 2 dias antes, que talvez eu possa ter incontáveis fraquezas dentro do meu coração. Pode haver incontáveis fraquezas no meu coração. Pode haver muitos defeitos em mim. Pode haver muitas coisas, muitas falhas em mim. Eu não sou qualificado. Mesmo assim, se o meu coração não se agitar, se eu não ficar nervoso e quiser protestar contra aqueles anti-Gaudias ou anti-Swarupa, anti-Rupa Raghunatha, anti-Gaudiya Siddhanta, se eu não ficar, se eu não for fraco, ou seja, quiser protestar contra esses antagonistas, então Prabhupada diz, Bhagavan, podem haver incontáveis fraquezas dentro de mim, podem haver incontáveis falhas comigo, mas não deve haver nenhuma duplicidade dentro de mim. Eu não devo ficar nervoso e meu batimento cardíaco não deve se agitar, ou seja, eu não devo ter medo de protestar contra aqueles anti-Gaudias, ou seja, anti-Swarupa, anti-Rupa, anti-Raghunatha, anti-Prabhupada, aqueles que são contrários ao Siddhanta de Prabhupada. Então eu não posso ser fraco, eu devo protestar contra isso. Então Prabhupada diz, dessa maneira, talvez algum dia, ou talvez em alguma vida, ou talvez daqui a milhares de nascimentos, eu possa receber a oportunidade de ser contado na lista de Swarupa Gosai, de Rupa Gosai. Isso é melhor para mim. Então, o que eu posso fazer com suas palmas? Eu sei, acredita em mim, venha comigo e eu posso começar a cantar para você, de tal maneira que você vai começar a dançar. Mas eu nunca estudei música, eu sei cantar. Eu sei como te fazer feliz, mas eu não estou fazendo isso, eu não sou uma prostituta. Eu sei como fazer essas coisas. Mesmo assim, eu não estou interessado em que você me apoie, que você seja um seguidor pessoal meu. Nós não estamos recebendo nem mesmo 1 centavo do YouTube, sendo que a gente poderia receber milhares de rúpias todos os meses, e a gente não quer. Nós não estamos recebendo. Mas é o nosso pedido para o canal do YouTube, para que não use coisas impuras, é o meu pedido. Eles não devem publicar nada apenas por dinheiro,
para que essas novas gerações fiquem animadas e eles possam cometer suicídio aos pés de lótus de Mahadevi. Este é o meu humilde pedido para todos esses do canal do YouTube. Mas eu sei que eles não vão aceitar. Dessa maneira, todos os jovens podem ir para o inferno e até onde a minha voz pode ir, eu não sei. Eu estou gritando como um cachorro dia e noite. Eu não sei até onde a minha voz pode ir. É o desejo de Bhagavan, de Nityananda, não sei. Então, o que Prabhupada diz, que Bhaktivinoda Thakur diz, eu posso seguir falando. Eu sei que em nome de Gaudiya Bhajana, eles estão brincando, mas eu não posso identificá-los, ou seja, Prabhupada não pode identificá-los como um guru, ou como um discípulo, ou como um membro da Gaudiya Mata. Muitas vezes Prabhupada falou, muitas vezes. Eu fico surpreso. Por acaso, pelo desejo de Bhagavan, houve um arranjo, ou seja, a Gaudiya Mata se separou, se dividiu, mas aquele grupo opositor, Guru Padma me falou isso. Ele falou, olha, eu era muito fraco, no sentido, eu nunca queria brigar com ninguém. Desde a infância, desde pequeno, eu nunca quis lutar, brigar com ninguém. Então, quando Prabhupada partiu, houve algo incomum, várias coisas aconteceram. Também na sua sociedade, também essas coisas aconteceram. Se você quiser documentos, eu posso mostrar. Mas, por conta de muito dinheiro que vocês receberam, vocês ainda estão sobrevivendo. Então, Guru Maharaj me falou, olha, eu não estava em nenhum grupo, eu queria servir Prabhupada. Então, naturalmente, eu tinha mais amor por Kunja Bihari, Kunja Da, e por isso me bateram com uma vara imensa, o pessoal da Gaudiya Mission, de Bagbazar. Me bateram com aquela vara e o sangue começou a sair. Mesmo assim, eu nunca quis abrir um caso de justiça, eu nunca quis protestar contra ninguém. Guru Maharaj me falou. E agora a minha pergunta é, quem é aquele acharya que vai apoiar este templo do Bagbazar? Quem é esse acharya que está glorificando eles no seu próprio canal? Quem é esse acharya? Quem é esse acharya? Eu quero saber o nome dele. Por quê? Enquanto Guru Padma me falou, pessoalmente, veja a condição. Isso aí é uma trama de Maya e eles vão apoiá-los. O sangue saindo, muito sangue saindo. Mesmo assim, Guru Padma falou, olha, eu nunca quis protestar contra ninguém. Eu sofri isso. Apenas porque ele estava a favor, ele não estava fazendo política, nada, estava fazendo serviço, mas estava junto com Kunja Da. Essa é a condição. Dessa maneira, nós estamos fazendo bhajan, nós estamos pregando, e como é que a gente pode esperar que as almas condicionadas podem ser libertadas? Como nós podemos esperar? Não há possibilidade. Se você quiser que eu assine, eu posso assinar, escrever num papel e assinar. Não há possibilidade com esse tipo de pregação. Por acaso, se uma Jivatma puder perceber o coração do Prabhupada e tentar entender o meu coração, como que eu estou sentindo, como eu estou agindo, por que eu estou gritando, então ele pode ter uma chance. Do contrário, não há possibilidade. Não há possibilidade. Srila Vrindavan Das Thakur Mahashaya, Srila Vrindavan Das Thakur Mahashaya, Srila Vrindavan Das Thakur Mahashaya, por fim, ele quis chutar a cabeça daqueles idiotas. Ele quis dizer, olha, eu estou glorificando tanto
Nityananda, estou mostrando vários documentos. Mesmo assim, se alguém quiser criticar o meu Nityananda, se alguém quiser criticar o meu Guru Varga, eu não posso parar. Eu estou pronto para dar a minha vida também. Eu não posso parar. Eu parei por algum tempo para ver, para esperar e ver a situação. Para esperar e ver a situação. Isso não significa que eu não posso protestar por conta de nada. Seja, nós não vamos responder coisas controversas, tudo bem, mas se houver uma pessoa inteligente, se houver qualquer pessoa realmente inteligente, eles podem compreender qual é o nosso seva divino que nós queremos fazer. Do contrário, todas as outras pessoas podem pensar que nós somos inimigos. As pessoas vão pensar que nós somos inimigos. Ok, deixa eles pensarem assim. Deixa eles pensarem assim. Nityananda Prabhu, ele estava pronto para se aproximar de Jagai Madai. Prabhupada falou, vida após vida eu quero seguir aqueles de Jagai Madai que por fim receberam a misericórdia de Gauranga Mahaprabhu. Mesmo assim, eu não quero vender a minha cabeça aos pés de lótus daqueles tolos. Não. Eles não conseguem libertar nem a eles próprios. Como eles podem libertar os outros? Eles não conseguem libertar nem mesmo a si mesmos. Como é que eles podem libertar os outros? Então, eu já disse que no Madhya Kanda, na porção intermediária do Sri Chaitanya Bhagavatam, ou seja, são essas três partes, Adi, Madhya e Kanda. Então ele fala, os passatempos de Gauranga são infinitos. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, sim, nós estamos lendo Chaitanya Bhagavatam, mas Krishnadas Kaviraj Goswami disse que existe um fluxo infinito, é como um lago, é um lago divino, onde há incontáveis ramos de água, né, vindo por toda parte. Incontáveis fluxos de água. Akaya, são infinitos. Esse lago, ele é infinito. E dele existem vários fluxos nectários indo para todos os lados, todas as direções. Dessa maneira, são incontáveis fluxos. Quem é que pode contar? Quem é que pode descrever? Quem é que pode contar? Ou quem pode descrever a Gauranga Lila? Quem é que pode expressar a audácia de falar que chegou ao fim de Gaura Lila? Falou, olha, a Gaura Lila acabou aqui. Não é assim. Gauranga Lila, os passatempos de Gauranga são infinitos. Os passatempos de Krishna são infinitos. E de acordo com a sua capacidade, você pode receber esse poder para glorificá-la. Mas isso não significa que Krishna Lila termina naquele ponto. Todo Aprakrita Vastu, todos os objetos divinos, eles têm umas características especiais. E quais são? Embora nós saibamos, nós digamos, né, que ali é o fim, mas o fim não significa que é uma linha, que é um ponto fixo. Ou seja, esse ponto final, ele se estende ao infinito. Nós dizemos que tem um ponto final, mas não é um fim. Esse fim se estende até o infinito. Dessa maneira, existem incontáveis lilas de Gauranga Mahaprabhu, mas quem é que pode dizer que chegou ao fim? Então, Vrindavan Das Thakur Mahashai nunca disse isso. Krishnadas Kaviraj Goswami nunca disse isso. Baladeva Videbhushan, Sanatana, Rupa, Diva, ninguém. Quem não disse essa mesma coisa? Todos dizem
que as lilas são infinitas. Krishnadas Kaviraj Goswami deu um exemplo, que é como um pássaro voando no céu, de acordo com a sua capacidade. Nós sabemos que o urubu é uma criatura muito paciente. Ele voa bem alto. Voa bem alto. Isso não significa que ele chegou ao limite do céu. Isso não significa que o limite do céu é ali onde ele chega. Não, o céu é infinito. Então, Krishna Lila, Gaura Lila são infinitas, mesmo assim, de acordo com a capacidade de oxigênio, um pombo, um urubu, um corvo, um papagaio pode voar daqui para ali, né? Um canarinho pode voar daqui para ali. Alguns pássaros, eles podem voar por horas e horas e horas. Eles têm uma reserva de oxigênio. Dessa maneira, eu já expliquei, e Vrindavan Das Thakur Mahashaya quis dizer que, de acordo com a ordem de Nityananda, eu estou falando isso até aqui, mas isso não significa que nós estamos no final. Então, talvez no futuro, outro Vyasadeva. Vyasadeva significa divisão. Outros Vyasas podem vir e glorificar, seguir glorificando. Então, Madhya-khande ache ar jato koti lila Vedavyas Varnimen se shakal khela. Depois disso, eu escrevi também num artigo, aquele dia, sobre isso, esse ponto, respondendo aquela pergunta que veio da América. Então, no Sheshakanda, nos passatempos finais, Vishwambara tomou o sannyasa e o nome dele se manifestou como Sri Krishna Chaitanya. E aqui uma pergunta pode surgir, que existe uma regra geral que os brahmanas, os Vaishnavas, aqueles que vão raspar a sua cabeça, ou seja, aqueles que vão se iniciar, ou já são iniciados, eles devem raspar a sua cabeça, mas mantendo essa cica, esse tufo de cabelo atrás. Essa cica deve estar lá. Cica significa uma chama de conhecimento. Ela tem uma gravidade. As pessoas pensam que os Vaishnavas são tolos, mas não é assim. Cada uma das ações, como eles falam, como eles comem, como eles dormem, tudo que eles fazem tem um significado científico, mas você não consegue entender. Até mesmo um pandita material, faz algo e você não entende por que ele age assim. Até mesmo um pandita material, ele tem um idealismo e você não entende. E o que falar de um pandita transcendental? Um dia, uma grande personalidade, ele veio se encontrar com Chanakya Pandita. Apesar que isso não é tão relevante, mas ainda assim é relevante. Então ele foi até Chanakya Pandita e Chanakya Pandita estava ali no quintal com uma lâmpada de óleo, escrevendo. O homem chegou, prestou reverências e Chanakya perguntou, por que você veio aqui? Ele falou, olha, eu tenho uma pergunta, eu quero conversar com você. E Chanakya falou, ok, sente-se aqui. E aí depois disso, ele acendeu outra lamparina que era igual, e apagou aquela primeira lamparina. Aí o homem ficou surpreso. Ora, por que você fez isso? É a mesma lamparina. Você apagou uma e acendeu a outra, por quê? Aí ele falou, Are Maharaj, você não entendeu? É porque essa lamparina, o rei me deu. O rei que está me dando óleo para essa lamparina. E eu estou fazendo um serviço para o rei. Estou escrevendo uns conselhos, fazendo um cronograma futuro para o rei. E aí você veio
Então nós vamos lidar de coisas pessoais, então eu vou usar a minha lamparina pessoal. Você pode imaginar algo assim? Em todo este universo, existe algum homem que pode entender e ele é um pandita material. Embora ele não seja completamente material, ou seja, ele tem algum poder espiritual também. Não é como um sadhu puro, mas tem um caráter ético, tem muito poder. Continuamente ele conseguia escrever e falar qualquer coisa. Ele era muito poderoso. Então é um pandita material, é um brahmana, muito poderoso. E o que falar dos Vaishnavas? Não brinque com os Vaishnavas. Não brinque com os Vaishnavas. Porque todas as suas gerações, sua dinastia podem ser destruídas. Não brinque. Não brinque. Não expresse essa audácia de brincar com os Vaishnavas. No Shastra está escrito: Banhi Suryo Brahmanebhyo Tejyan Vaishnavo Sada. Sun God is very powerful. O sol é muito poderoso. Não ande debaixo do sol, descalço, nos meses do verão, porque o sol escaldante, ele pode criar um problema na sua vida. Você pode desenvolver insolação. Eu vi na minha própria vida um homem tolo, ele não sabia como viver a própria vida. Nós estamos habituados. Eu posso andar debaixo do sol, não tem problema, estou acostumado, nada acontece. Mas um homem que não está acostumado, ele pode ir, bater a luz do sol nele e ele tem essa insolação, passar mal. Então, o sol é muito poderoso, especialmente nos meses do verão, Jeshta, e o fogo também é muito poderoso. O fogo, ele não vai te desculpar apenas porque você é um pequeno bebê inocente. Ele não pode te desculpar. O fogo não pode te desculpar. Apenas porque você é um bebê pequeno, não entende nada, o fogo vai te queimar. E a quem você vai culpar? O fogo pode te queimar. Você não pode dizer: ah, eu sou inocente, eu não sabia. Então, o fogo pode te queimar. O sol, eu já disse. E os brahmanas, tem muitos exemplos. Um brahmana foi enganado por alguém e ele era um brahmana muito simples. Não tinha nenhuma complicação com ninguém. E, por fim, perdeu todas as suas pertences e ele não falou nada, estava chorando. Mas aí, a vida daquele Zaminda, daquele homem rico que quis enganar o Brahmana, toda a dinastia dele foi destruída. Então, até hoje isso existe, não é apenas no passado. Até hoje, alguns gurus, Vaishnavas, Brahmanas, eles são tão poderosos que você não conseguiria nem imaginar. Se ele falar algo, isso pode se tornar realidade. Eles são muito poderosos. Se eles falam algo com a boca deles, aquilo se torna realidade. Tenha cuidado. Então, existem muitos exemplos nos Shastras, eu posso dar. A dinastia Yadu, ela foi destruída apenas porque os sadhus falaram, pela palavra dos sadhus, né? A dinastia Yadu foi destruída. Dessa maneira, antes de brincar, antes de interagir com Guru Vaishnavas puros, tente pensar repetidamente, porque toda a sua dinastia pode morrer, junto com você também. Tenha cuidado. Embora eles não estejam arranjando nenhuma proteção pessoal para si mesmos, com guardas de segurança, nada disso. Eles dependem de Nityananda, que é onipresente, está em toda parte, em todas as partículas de poeira. Aquele Nityananda pode aparecer. Aquele Nityananda pode aparecer. Então, essas coisas estranhas acontecem no nosso mundo material também. Certa vez, um homem, Bhakti Balabhatita Goswami Maharaj, falou muitas vezes esse caso. É um homem que ele era
Ele era a mão direita He was in de danger. Hitler. He was in E ele estava em fighting perigo. plane. Durante a guerra, ele estava num avião de guerra Somehow, e, de alguma maneira, and the plane ele foi atingido pelo inimigo. fall down. E aí, o avião começou a He was in cair. panic. Right? Ele ficou em Bhakti will give you pânico. many times. Bhakti-Bala Patita Goswami Maharaj costumava falar esse caso. Then he only told, Então, if ele apenas there is falou, any supreme olha, divinity, se existe if there is any Deus, supreme divinity, se existe algum Deus, power, please protect algum me. poder superior, I am por now favor, in me danger. proteja. Agora eu estou When em is right? perigo. He was Quando o German avião nationality, estava you know it. caindo, ele era alemão, fall vocês down, sabem. Então, For quando ele weeks, caiu, he was por in semanas, faint condition, coma, ele ficou desmaiado, em coma, continuously. continuamente, sem acordar. When his E sense, quando I mean, ele recobrou a come back, consciência, then first question quando ele despertou, a primeira pergunta was that, dele where I am. foi: aonde eu estou? This was his first question, where Essa I foi a primeira am. pergunta: onde eu Then estou? nurse speaking, well, you E are então a saved. enfermeira falou: ah, você está a salvo. Salvo? Como é possível que eu estou a salvo? When the plane Sim, porque was falling, quando o avião estava then caindo, he directly ele saw this ele plane viu falling diretamente in que ele England. estava caindo no terreno que era da No Inglaterra, question of German. ou seja, estava How is longe da possible? Alemanha. Who Então, como é arranged the possível? situation Quem arranjou a situação que o as the avião fighting plane falling down there? de guerra caiu do outro lado da fronteira? É um Not one milagre. example, many examples Não I é can um speak exemplo, to you. tem muitos exemplos que eu One posso dar. man Um homem, was certa there, he vez, believed Bhagavan. e ele He was acreditava em Vaishnava, not Deus. from our sampradaya. Talvez Then fosse the um Vaishnava, mas não da nossa crashed. Sampradaya. Então, o navio The dele fighting of quebrou. well, who knows how? Ou seja, de alguma maneira a gente When não the sabe boat por que capsized o navio dele in the colapsou. ocean, E aí, quando o navio começou a Then the afundar no everybody oceano, jumping with lifeboat. então todos começaram a pular com aqueles botes With salva-vidas. O que lifeboat, fazer, you né? jump, there is also 100% Então, se você pular no because oceano Pacific com um Ocean, bote Atlantic salva-vida, Ocean, também there's no so meio do many Atlântico, do dangerous, Pacífico, animal lá there. tem muitos animais perigosos dentro Aquatic da animal. água. The man cannot Então o swim homem properly não sabia nadar with the boy propriamente. crying and speaking. Então estava com seu filho Bhagavan, chorando e falando: I ó heard, Deus, if I remember eu ouvi Vishnu, falar que se eu lembrar de Kurmadev, Vishnu, de Kurmadev, ele pode me then salvar. suddenly one big Então, de Kurmadev, repente, uma grande big Kurmadev, one tortoise, uma grande big tartaruga, tortoise, Suripa, uma grande, imensa tartaruga apareceu. on it, Ele subiu na tartaruga e levou, ele foi salvo. saved. Foi salvo. It appeared in newspaper. Isso Long apareceu no jornal, 45, muitos anos atrás, 45, 50 anos atrás. So everything possible for the Então, tudo é for- possível by the mercy Pelo- of Bhagavan. pela That misericórdia de belief I have Bhagavan. inside my heart, Eu tenho essa that's why fé I'm dentro do meu fearless. coração e é por isso que eu sou Let them destemido. Put some Deixe eles false allegations against me. fazer alguma I alegação have my falsa honest contra mim. intention. Eu tenho a minha intenção honesta. Eu não tenho nenhum interesse pessoal. Deixe eles fazerem o que eles quiserem e vamos ver o que acontece. So, at the end, says Khande, Então, em Sheshakanda, na parte final, Vishwambar wanted to save head. o Prabhu Vishwambar raspou a sua cabeça. Então, por isso que eu estou explicando tantas coisas, né, que essa Sika, ela significa chama do conhecimento. E Chanakya Pandita também tinha uma Sika, a chama do conhecimento. He wanted to give advice to one king. Ele quis aconselhar um That rei, king wanted e esse to rei insult him. quis insultá-lo, desnecessariamente. Unnecessarily wanted to insult him. Desnecessariamente o rei quis insultá-lo, porque ele era de pele escura. Then he opened his, because Então, ele usually abriu, that shikha, porque usualmente that essa shikha should Sika, be bonded. ela deve estar amarrada. Not that Ela deve estar sempre amarrada, ela não open deve shikha estar is not solta. allowed. Não é permitido ficar com a Sika Open solta. shikha not allowed. Não é Always, permitido whenever ficar com a we Sika untake, solta. now always Ou shikha seja, quando should você be está cantando closed. Gayatri At the ou time Santo of taking Nome, one, a you can Sika open deve estar someone sempre again, you amarrada. can tie
Claro, você vai amarrar para tomar banho e depois amarra ela de novo. Não é deixá-la solta, não é assim. Não, tem uma forma correta. Do contrário, o conhecimento não vai permanecer com você. Então, Chanakya Pandit desamarrou a sua sika e falou para o rei: agora, hoje, eu estou abrindo a minha sika e eu não vou amarrar ela até o dia. Até o dia, qual dia? Que eu não consegui destruir toda a sua dinastia. Chanakya Pandita falou isso. Eu estou fazendo este voto, que eu vou destruir toda a sua dinastia. E o rei começou a rir. Ah, seu inútil. E ele foi embora. O rei riu dele, do Nanda Vansha, essa dinastia Nanda. E essa dinastia foi completamente destruída por um Pandita, de um cérebro afiado. Talvez você tenha dinheiro, mas dinheiro não é tudo. Poder financeiro, você está dependendo de poder financeiro, você não está dependendo do poder do seu bhajana, do seu poder devocional. Então, dessa maneira, a dinastia Nanda foi totalmente destruída por apenas um homem. Veja só o poder de um Brahmana, de um Vaishnava. Dessa maneira, Mahaprabhu tomou sannyas e algumas pessoas podem perguntar: se é tão importante para que todos os Brahmanas e Vaishnavas mantenham essa sika, então por que Mahaprabhu raspou toda a sua cabeça e não manteve essa chama do conhecimento? Por que ele fez isso? Então o motivo é, primeiro de tudo, ele é o Senhor Supremo. Ele tem infinitos conhecimentos. Qualquer conhecimento que possa existir vem de uma fonte só, que é Bhagavan, o Senhor Supremo. Então, se Bhagavan aceita uma danda e fala sou aham, eu sou ele, não há falha nisso. Então, não há problema nisso, porque ele é o Senhor Supremo. De toda maneira, ele é o Senhor Supremo. Então, todo conhecimento vem dele, direta ou indiretamente. Nós estamos lendo vários ramos e nós achamos que somos grandes conhecedores, mas você não pensa que qualquer conhecimento que você está acumulando, isso não é nada. Até mesmo em comparação com este conhecimento material. Isaac Newton, ele conseguiu perceber isso. Ele pôde compreender isso que você não consegue compreender, mesmo sendo um acharya, um grande pregador. Newton percebeu isso. Newton foi compelido a declarar: olha, eu estou coletando apenas 2 ou 3 fragmentos de poeira na margem do oceano de conhecimento. Até mesmo, se você for ver os estudos materiais, veja quantos ramos existem lá, ou seja, veja somente a física. Se você ver, existem milhares de ramos, cada homem fazendo doutorado de um ramo ali da física, por exemplo. Então, com este minúsculo conhecimento, você não pode expressar nenhuma vaidade. No nosso Niti Shastra, a gente fala Safari farfarayate. We are speaking safari farfarayate. Safari means? Safari significa é um pequeno peixe. Quando você pega esse peixe e ele fica na água bem rasa, ele começa a balançar o corpo dele. Então, um pouco de conhecimento é algo muito perigoso. Um pouco de conhecimento é muito perigoso. Aqueles que têm muito conhecimento, eles sempre pensam, o que é que eu sei? Eu não sei nada. Eu não sei nada. O conhecimento é muito vasto. Anantaparam kila sabda sastram. So Mahaprabhu took Mayavad.
Então, Mahaprabhu tomou o voto de sannyasi na Sampradaya Mayavada, ou seja, ele aceitou a danda única para provar que ele é o Senhor Supremo, mas eu não posso fazer igual. Ou seja, Mahaprabhu, de toda maneira, ele não aceitou a filosofia Mayavada. De toda maneira, você não pode provar que Mahaprabhu aceitou o Vedanta de Shankara, o Vichara, a filosofia de Shankara, se for assim. Por que aconteceu aquela discussão em Varanasi, diante de Prakashananda Sarasvati? Como teria acontecido isso? Isso significa que ele é Brahmanadeva, é o Deus dos Brahmanas. E o que falar de Brahmanas? O que falar de Vaishnavas? Ele é o próprio Senhor Supremo. Então, de propósito, ele tomou esse sannyasi de uma danda para mostrar que sou Aham. Ele sou eu sou aquele. Sou Aham, para provar que eu sou aquele. Sou Aham. Preste atenção. Eu sou aquele Senhor Supremo. Mas os Mayavadis, pelo falso ego, eles querem afirmar que eu sou Aham. Ah, mas quem você é? Se eu te chutar, você pode morrer. E eles falam, sou Aham. Apenas Bhagavan, apenas o Senhor Supremo pode falar isso. Então ele tomou Ekadanda Sannyasi, o sannyasi de uma danda. Mas, de toda maneira, Mahaprabhu sempre foi a favor da filosofia Vaishnava, da concepção Vaishnava. Até mesmo na discussão lá em Urupi, você pode ver no Chaitanya Charitamrita, ele protestou, mas de maneira muito doce. Ele protestou ali. Falou, a sua Sampradaya, e ele falou o Siddhanta original, eles ficaram surpresos. Falaram, a gente achou que era um sannyasi tolo e ele está falando assim. Então, Mahaprabhu raspou a cabeça inteira e não há dor de cabeça com relação a isso. Mahaprabhu raspou a cabeça inteira, não há por que ter dor de cabeça sobre isso, porque ele é o Senhor Supremo, todo conhecimento vem dele. Então, o que há de errado com isso? Dessa maneira, não tente brigar com relação a isso, que é algo muito simples. Claro, se houver Bhakti, você pode obter a resposta. Mas se não houver Bhakti, você vai continuar discutindo. Aqueles que vão te interromper, vão te impedir de fazer sadhusanga, eles são demônios. Amanhã posso falar sobre isso. Aqueles que estão te impedindo de fazer satsanga, eles são demônios. Hiranyakashipu quis interromper Prahlada Maharaj, impedi-lo de fazer Haribhajan, é um demônio. Então, no Sheshkanda, nos passatempos finais, Satima sentiu muita dor ao ouvir que Nimai tinha tomado o voto de sannyas. Isso nunca pode ser descrito, essa dor que ela sentiu. Nunca pode ser propriamente descrito. Sofrimento infinito. E pelo poder de Chaitanya, todos aqueles Vrajavasis, ou seja, os Navadvipvasis, porque os Navadvipvasis também são Vrajavasis, é por isso que eu estou falando isso. Então, quando Mahaprabhu foi embora desta Navadvipdam, embora ele esteja eternamente presente aqui, mas externamente ele foi tomar o voto de renúncia para salvar o mundo inteiro. Então, naquele momento, todos os Navadvipvasis, os moradores de Navadvip, eles também são Vrajavasis, o coração deles quebrou. Praticamente eles iam morrer, eles caíram no chão. Mesmo assim, eles não morreram. Por que eles não morreram? Você sabe? Por quê? Por que eles não morreram? Por quê? Porque a vida deles estava repousando aos pés de lótus de Gauranga, que é a fonte de toda a vida. O mesmo eu disse, vocês podem se lembrar das Gopikas. As Gopikas, era para elas terem morrido, mas não morreram. Porque as Gopikas falam, olha, nós estamos vivas de alguma maneira, porque
A nossa vida está repousando aos seus pés de lótus e você é a personalidade do néctar. Todo o néctar vem de você. Então, o mesmo aconteceu com os nossos Vrajavasis, os nossos Navadvipvasis, falaram a mesma coisa. Todas as nossas obrigações estão em Gauranga. A gente pode morrer ou a gente pode viver. Tem um belíssimo Kirtana, mas vocês não têm tempo, eu fico surpreso. Mahaprabhu quis nos mostrar como fazer um bhajana exclusivo. Bhaktivinoda Thakur quis nos mostrar como. Por fim, Mahaprabhu, ele quis se absorver na Aprakrita Lila, na Lila transcendental. Então, o ano inteiro, a vida inteira, se você quiser se aprofundar nisso, Bhaktivinoda Thakur deu este exemplo também. E então, as Gopikas também falaram isso. Jayati te dhikam janmana brajo srata indira shashadatrahi daita dikshatam dakshatabhaka toidhita shabo tvang vichinvate. Toi, Sanskrit diz toi dhita sabo. Toi dhita sabo. Men, our pancha significa os nossos 5 ventos, a nossa vida, ou seja, a vida, ela é mantida por meio desses 5 ventos, porque o nosso coração, a nossa mente está se mantendo porque nós estamos repousando nos seus pés de lótus. Não há outra maneira. Então, estes Vrajavasis, Navadvipvasis que eles falaram, Vasu Gosha, todos escreveram kirtanas tão maravilhosos. E se você se absorver nesses kirtanas, você pode receber toda a informação. Mas se você quiser ficar só na superfície, se você não quiser se aprofundar nesse oceano, ver nesse profundo desse oceano, você vai ser privado, você não vai obter. Então, como é que Bhagavan arranja um pouco de prashadam para mim? Eu não estou pedindo para ninguém, eu não estou indo a nenhum local, eu não estou pedindo dinheiro, nada para ninguém. Como é que Bhagavan arranja essas coisas? Então, a responsabilidade é apenas de Bhagavan. Não se preocupe, não fique ansioso por nada. Então, Vasu Gosha escreveu kirtanas tão belos que eu tenho, e eles me pediram para cantar ali uns kirtanas um dia para publicar. Eu não sei quando eu posso fazer, isso demora um tempo, né? Quando é que a gente pode fazer? Porque antes a gente gravou Kirtana sem cártalo, mas agora eles querem gravar com mridanga e tudo de qualidade. Eu não sei quando a gente pode fazer. Então, os Vrajavasis, os Navadvipvasis, eles falaram kirtanas belíssimos. Então, todos os Navadvipvasis, os moradores de Navadvip, quando eles viam um devoto, um homem, vindo de Jagannatha Puri, eles perguntavam, você está vindo de Jagannatha Puri? Você viu um sannyasi alto, brilhante, como um pote de ouro? Você viu? Você viu como ele está vivendo? Como ele está? Você viu ele? Ele é o nosso coração. Você pode falar algo sobre ele, como ele está? Nilachalodhame Jato Vairagi Sannyasi. Vasu Gosha writing or somebody, I forget. I have that kirtan. Vasu Gosha escreveu um kirtan assim, ou alguém mais, mas se eu cantar, vocês não conseguem entender, vocês não conseguem se aprofundar na filosofia. Jato Vairagi Sannyasi, living. Tasava kare, to them, any one of them coming in Navadvip. Então, se qualquer pessoa viesse de Jagannatha Puri, os Navadvipvasis falavam, você viu? Eles, cheios de ansiedade, perguntavam, né? Você viu o nosso Prabhu? Como é que ele está vivendo? Como ele está se sentindo? Eles queriam saber. Eles choravam e falavam, você viu o nosso coração? O nosso coração está lá, em Nilachala, em Jagannatha Puri, você viu ele? E aqueles homens falavam, quem é que não conhece ele?
todos, até mesmo o rei, todas as pessoas, até mesmo os animais, os pássaros, eles sabem sobre aquele avatar dourado. Quão maravilhoso o comportamento doce dele, quão maravilhoso o prema dele, quanta misericórdia ele tem por todas as almas. Oh, todo mundo conhece ele. Dessa maneira, eles também são Vrajavasis. Satima é Vrajavasi, Jagannatha Mishra é Vrajavasi, Srivas Vrajavasi, Gadada, quem não? Todos são. Swarupa Gosai é Vrajavasi, todos são. Então, pelo poder, pela influência de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é a fonte de toda a consciência, todos eles se mantiveram vivos. É um milagre, eles deveriam ter morrido. Mas como é possível que eles estavam vivos? Foi pela influência daquele Chaitanya, que é a fonte de toda Chaitana. Nitto nityanam chetonos chetonanam eko bhunam juvidadhati kaman tam atmastam jaunupassanti dhiraha teisham shantihi no netaresham. Nitto nityanam. Ele é a fonte de todas as almas. É por isso que ele é conhecido como super-alma. Nitto nityanam chetonos chetonanam eko bhunam juvidadhati kaman tam atmastam jaunupassanti dhiraha Teisham Santihi Netaresham. Remember, this is. Se lembre disso. Então, Satima estava viva. Todos os moradores de Nova Dvip, de alguma maneira, estavam vivos. E eles choravam, oh, nosso coração foi embora. Como podemos continuar vivos? Como viver? Dessa maneira, Vrindavan Das Thakur Mahashai diz que no Sheshikanda, Nityananda quis quebrar a danda, o bastão de renunciante. A lila ainda vai chegar. Nós não estamos entrando em detalhes, porque aqui, Vrindavan Das Thakur, ele está apontando, indicando apenas as lilas e depois ele deve explicá-las. Então, no Sheshakanda, Nityananda, que é Balaram, o poderoso, todo-poderoso. Nityananda, Balaram não podia tolerar. Ele falou, olha, o meu Prabhu, o meu Senhor, Sri Krishna Chaitanya, por que é que ele tem que carregar uma danda? Não, eu não vou permitir isso. E é por isso, depois eu posso explicar o Siddhanta quando chegar esse momento, de acordo com o passar gradual do tempo, porque nós estamos apenas indicando Apnare lukaila, lukaiya, lukai rohila, koutuhale. Nilachal, going there in the guise of a devotee, don't going to identify. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu foi para Nilachal, para Jagannatha Puri, no disfarce de um devoto. Ele nunca se identificou como o Senhor Supremo. Sese sarvabhumer saro bhuj parakas. Mahaprabhu e aí, Mahaprabhu quis expressar a sua forma secreta diante de Sarvabhauma Bhattacharya. Primeiro ele começou a conversar com ele, brincar com ele, e depois de debater o Mayavada Vedanta, Mahaprabhu quis derrotar o Mayavada Vedanta, e depois o que aconteceu? Mahaprabhu quis libertá-lo da concepção Mayavada e, por fim, ele mostrou a sua forma de 6 braços para Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharya desmaiou imediatamente e assim que Mahaprabhu tocou ele, falou, o que aconteceu, Sarvabhauma, o que aconteceu? Aí ele acordou. Vairagya vidya nija bhakti yogo shikshartamekam purusho purano. Dessa maneira ele começou a cantar. Shri Krishna Chaitanya Sarira Dhari
Kipam budhir yastamaham prapade. 100 sloka I published already. Ele cantou 100 versos. Eu publiquei 14 anos atrás, quando eu voltei de Vrindavana. Então, no Sheshkanda, Mahaprabhu raspou a cabeça e todos os Brajavasis da Advaita Koshai começaram a chorar como loucos. E por fim, vou dar um toque final aqui, porque não posso falar mais hoje, temos que ir até aqui. Então, o Sarvabhauma, primeiro de tudo, ele começou a conversar, a brincar com ele, e depois ele quis provar que a concepção Mayavada é inútil, não é nada, e apenas o Senhor Supremo, ele mostrou, né, a sua forma de 6 braços. E na parte final, Sheshkanda nos mostra como o rei Prataparudra foi libertado e como Mahaprabhu se abrigou na casa de Kashi Mishrana. Como é que ele se abrigou ali no Gambhira? Como é maravilhoso ali. Se eu entro no Gambhira Mandir, eu fico maluco. Eu acho que entre todos os devotos Gaudiya, por acaso, os devotos da Gaudiya Mata, ou seja, eu tive uma oportunidade de ficar lá dentro do Gambhira, sem ser perturbado por aqueles babadis. Eles não puderam me perturbar. Por quê? Tinha um filho de um ministro, estava lá. Ele estava numa hospedaria, numa guest house, e por acaso a gente desenvolveu uma amizade. Não era uma amizade material. Não era uma amizade material. Eu não tenho interesse nisso. Ele estava interessado em saber sobre Jagannatha, essas coisas, e por fim, ele falou, você quer ficar no Gambhira? Eu falei, mas eu não posso, eles podem me expulsar. Ele falou, não, eu posso te levar lá. Aí ele veio e falou para o Acharya, olha, ele é meu amigo, ele quer ficar aqui. Aí sim. Então eu recebi essa chance e eu fiquei lá, aos pés de lótus de Gauranga. Eles não falaram nada dia e noite. De noite, meia-noite, 1h da manhã, eu estou lá, sentindo aquela energia charmosa e ninguém me perturbando, porque Gauranga, os pés de lótus de Gauranga ali, eu estava sentado, embora eu não saiba o que significa bhajana, mas tenho experiências muito maravilhosas. Eu fui com eles até a casa de Ramananda Roy, numa vila. Eles arranjaram ali um programa e os brahmanas vieram, cozinharam, ofereceram para Jagannatha e eu comi alguma coisa, fomos andando. Então, eu tenho muitas experiências boas na minha vida, que eu acho que ninguém mais teve, porque eu vivo como um mendigo, eu gosto de viver como um mendigo. Em Vrindavana, em Puri, então naturalmente eu não tenho falso ego, e todos assim, em Vrajavasa, eles me chamam, ei Baba, vem aqui. Então, eu tenho grandes e maravilhosas experiências na minha vida que eu quero manter no meu coração, experiências doces, parikramas nas florestas, muitas experiências que eu não quero esquecer. De toda maneira, eu tenho que parar aqui. Então, amanhã, a gente tem que falar o Chaitanya Bhagavata com frequência, porque a vida está correndo, né? De toda maneira, o verso que eu comecei, talvez eu possa explicar amanhã. Ma kuru dhano jano jovana garvam harati nimeshat kalo sarvam mayamidam akhilam hitva brahmapadam pravishvaviditva vanchakalpadurus kipasin patitanam pavana bhavishnabhyo. Try to remember. Tente se lembrar de tudo, não se esqueça.